Olá família, belezinha com vocês? Em mais um vídeo do Manto do Rei do Ted Jeová, sem edição na tora, nós vamos reagir aí à fala de Helena Tanuri. Ela decidiu trazer à tona aí algumas coisas do seu particular sobre sua filha Clara Tanuri. Este é mais um daqueles vídeos do Manto do Rei do Ted Jeová. Põe na tela BBT. Mais um conteúdo aí do canal Cristão Também Pensa, canal de credibilidade que sempre está trazendo esse tipo de conteúdo. Bora lá. Helena Tanuri, no mais forte podcast de Karina Bach, expõe dificuldades que enfrentou com Clara Tanuri, sua filha primogênita, por conta de suas próprias dores e lutas. A maternidade era um sonho? Não. Teu? Não, nunca foi um sonho. Eu nunca me senti muito maternal. Eu sempre fui muito assim, ai que bonitinho, criança, entendeu assim? Sim. Eu nunca me senti muito maternal. Mas quando a Clara nasceu, minha primeira filha, né? Eu senti todo aquele amor, veio com ela, aquele amor, né, e tal. Mas também aquele peso da responsabilidade. É muito assustador, Sim. né? Quando a gente tem um primeiro filho, é muito assustador. Ninguém E você conta... já estava produzindo, já estava trabalhando? Já estava, né? Então... Já era do Eu Chamar, já cantava Sim. do Eu Chamar, ainda não tinha chegado na época do Diante do Trono. Mas assim, foi muito assustador, tudo novo, uma criança, um bebê chorando à noite, sabe aquela coisa assim meio traumática, né? Mas superamos, e daí quando a Clarinha estava com 4, 5 meses, ela sempre esteve aqui, nos adaptamos. Mas quando meu segundo filho nasceu, Miguel nasceu, aí eu senti uma diferença de um e de outro. Eu me conectei ao Miguel, de uma forma que eu não tinha me conectado à Clara. Né? E isso evidenciou um problema. Porque, o que eu percebi? O Miguel era o João, a Clara era eu. Eu me via de novo na Clara. E até ali, carinho, eu não gostava da Helena. Eu não queria Helena. Muitas mães cometem esse erro com os filhos. E alguns pais também. O filho que é mais parecido não se identifica. E o filho que é o oposto é o que mais se apega. Complicado, né? Entendeu? Nada em mim era bom. Então quando as pessoas falavam assim, Helena, ela é a sua cara. Ela é igual até você. Isso você falava, não queria. Eu não queria, entendeu? Eu não falava isso com a minha boca, mas dentro de mim, eu falei, não, ela não é não. Entendeu? Ela é igual o pai dela, entendeu? E ela tinha as reações igual as minhas, ela tinha um temperamento igual o meu, entendeu? E isso começou a gerar atrito. E aí, aquilo me deu muito desespero, porque eu sentia assim, eu não amo o suficiente a minha filha como eu amo o Miguel, né? E aí eu fui para Deus. E também você só se deu conta depois que pôde comparar. Sim, quando eu pude porque comparar. Até então estava no automático. Estava no automático, entendeu? A gente só tinha ela. Esse é um erro que alguns pais cometem. Não saber discernir o amor dos filhos. Você não deve amar um filho mais do que o outro. Você deve amar na mesma intensidade. Porém, cada filho você trata de um jeito. Por exemplo, um filho que precisa de remédios, você deve tratar. E já um filho sadio, você não precisa dar remédio. Você mantém bons hábitos. Entendeu a diferença? Não tinha padrão de comparação. Sim. Né? E o Miguel nasceu com um parto difícil. Ele nasceu com cordão umbilical enrolado, ele quase morreu. Ele teve um grande livramento. Quando o Miguel veio para o meu colo, ele estava com a parte branca do olho, vermelho sangue. E ele estava todo pintado de tanto que o cordão... Apertou. Se ela tirasse, foi parto normal, se ela tirasse ele até o fim, ela tinha matado ele. Mas como ela percebeu que ele estava com a oxigenação baixa, ela desconfiou que era uma circular. Quando ela me tocou, ela viu que era uma circular e tentou tirar como um colar do bebê. Mas ela não conseguiu. Então, o que ela fez? Quando ela tirou a cabeça dele, ela parou ele para cortar o cordão umbilical ali. Nessa parada, eu desfaleci de fazer o esforço. E aí eu quebrei a clavícula dele. Eu apertei ele quebrou a clavícula. Gente. Então, quer dizer, ele veio para mim todo com o olhinho branco, todo vermelho, todo pintado e com a clavícula quebrada. Então, enfaixaram, ele ficava imobilizado e ele chorava horrivelmente, de 6 da tarde até meia-noite, todos os dias. Mas aquilo não importava. Eu estava pronta para acolher aquele bebê, para cuidar daquele bebê. Eu olhava para ele e falava assim, ele é lindo, ele é lindo. E o pessoal olhava para mim, tipo assim, ele estava todo inchado, todo pintado, né? O Samuel Misraí, que é um amigo de longa data, né? Foi visitar e falou assim,
Eu falei assim, olha, não é lindo, Samuca? O Samuca olhou e falou assim, Helena, vai ficar. Vai ficar. Hoje ele tem cara de joelho. Samuca, vai embora daqui. Sai daqui. Eu ficava brava, né? Eu me conectei a ele de um jeito... Eu tinha uma paciência que eu não tive com a Clara. E o João, em contrapartida, o João ficava desesperado quando ele começava a chorar. E eu falava com o João, João, deixa o Miguel comigo. Vai cuidar da Clarinha. Entendeu? E aí eu fui deixando a Clarinha pro João. A Clarinha pro João. E eu me concentrava no Miguel. E ela começou a sentir. Sim. Né? Ela começou a sentir. E eu também comecei a sentir. E eu tentava reparar isso, Karina, com presente. Olha, filha, o que mamãe trouxe para você? Eu enchia a Clara de presente. Mas ela não precisava de presente. Ela precisava de amor. Sim. Ela precisava de olho no olho. Ela precisava... A pior coisa é você dar presentes a uma pessoa que está precisando de afeto. Pior coisa. Ouvida, ela precisava de colo. Sim. Entendeu? Ela regrediu, ela tinha 3 aninhos. Ela quis voltar a mamar no peito. Nossa. Porque ela viu o Miguel mamando no peito. É um jeito dela ter a tua atenção. Exatamente, entendeu? E acaba gerando até, às vezes, tem criança que começa a ficar doente mais facilmente, porque fala assim, eu vou ser cuidada. Sim. Quando eu tô doente, eu me dá o remédio, mãe, me dá atenção. Isso, não é? Exatamente. Então, isso ficou muito claro, assim, né? Essa diferença. E eu não conseguia entender porque eu estava aqui. Senhor, ela é minha filha, me ajuda. Como é que eu posso ter essa barreira? Também, né? É uma culpa. Como é que eu posso ter essa barreira com a minha filha? Né? Mas aí, Karina, alguns anos mais tarde, quando a Clarinha aí já estava com 6 anos, aí eu entendi. O problema era eu, não era a Clara. O problema eram as feridas que eu carregava. Os problemas eram os meus traumas, o meu sentido de inadequação, né? Eu me conectei ao Miguel, porque o Miguel era homem, era diferente de mim, era o João, entendeu? E a Clara era eu. E eu comecei a ouvir muitas mães que têm esse problema. Elas têm uma ruptura com a filha e se conectam ao filho. Né? Mas isso não é de Deus, gente. Não é de Deus. Preferir um filho não é de Deus. A gente vê na Bíblia mesmo quanto dano isso causou. Na vida de Esaú e Jacó, né? Nas comparações entre os irmãos de José. A gente sabe isso, o dano que isso causa. Né? Então é uma causa que a gente tem que levar diante de Deus e falar, Senhor, me ensina a amar os meus filhos. Cada um na sua diferença, na sua peculiaridade. Eles têm um propósito. É simples, basta entender. Quer pessoa melhor para entender os filhos do que os próprios pais? Não existe. E basta saber como lidar. Por exemplo, eu tenho, no meu caso, o meu filho mais novo, ele é que nem eu, ele tem déficit de atenção, ele tem dificuldade de aprender através do ensino. Como que você ensina para uma pessoa que tem dificuldade de aprender através do ensino? Quem tem a mesma situação, o mesmo, como que eu posso dizer, diagnóstico clínico que eu estou me referindo, vai entender perfeitamente. Você não ensina com escritura, com palavras, é com o que você fala e com gestos. A sua medida diante de diversas situações, a pessoa aprende. É uma pessoa que aprende vendo e ouvindo, e não lendo, quem tem déficit de atenção. Tô mentindo? Comenta aí se você que está me assistindo tem déficit, se você concorda comigo ou não. Então, aquele filho que aprende na escrita, você ensina ele e deixa os outros aprender de tabela. Tô falando sério, é a forma que você lida com isso. Porque se você tentar dar o mesmo tipo de metodologia a todos, complica. Eu tive um professor de tomografia quando eu fiz radiologia, professor Alan, não sei se ele me assiste, se me assistir, tamo junto, Alan. Foi o melhor professor que eu tive. Ele falava uma coisa que mexeu com a minha alma. Ele dizia o seguinte: não existe aluno burro, o que existe é professor despreparado. E nessa escola não tem professor melhor do que o pai e a mãe. E se eles estão despreparados, não conseguem lidar com situação assim. Entenda, o filho sempre aprende. Depende do jeito que você ensina. Depende da metodologia. Alguns vão aprender só pelo ouvir, outros vão aprender vendo terceiros fazer. Aí cabe você entender cada caso um caso. E não uma regra, uma receita de bolo para tudo. Este é o erro que alguns pais e mães cometem. Mas segue o baile.
propósito de vida. Eles são amados pelo Senhor. Eu não posso aceitar isso como normal, porque não é. Né? E o Senhor foi me ensinando, me curando. Para quem não me conhece, eu sou pai solteiro de 2 garotos. Eu, um de 16 e o outro agora está com 19. Ambos vivem comigo. E quem quiser saber quem sou eu, pergunte para eles. Vocês vão ver uma conversa totalmente diferente de que algumas pessoas que dizem me conhecer falam ao meu respeito. Né? Me fazendo ver a Clara de um outro jeito. E aí eu fui me aproximando da Clara, me conectando com a Clara novamente. Deus foi fazendo uma obra. Mas esses anos... Ela se abria? Ela falava como ela se sentia? Não, ela não falava. Ela era... mas aí quando ela entrou na adolescência, assim, eu passei a ver claramente. Ela não se gostava. Era eu de novo. Ela não se gostava. Ela não se sentia aceita. Ela sentia... você prefere o Miguel, o Arthur. Entendeu? Quando nasceu a Sofia, que foi a 4ª filha, né? Aí agora tem outra menina, não sou só eu de menina. Sabe como? E a Sofia nasceu com os olhos azuis. E a pessoa não tem que ser aceita. Não, isso daí é uma frescura. Ai, tem que aceitar. Não, isso daí é uma frescura. Deixar a pessoa mimada. A pessoa tem que aprender a lidar com dificuldades, seja homem ou mulher. Aconteceu uma dificuldade, entenda um contexto básico. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Simples, rápido, objetivo. Aconteceu, lida com ele. Veio um outro problema, vai lidando. Isso vai lhe dando maturidade e punho para você acabar tendo dignidade diante de Deus e dos homens para conseguir enfrentar as adversidades da vida. Simples assim. E não querer se refugiar em aceitação. Poxa, não quer aceitar, que se lasque. A vida continua linda e maravilhosa, como sempre foi. Né? Então, assim, era a Helena de novo, Karina. Entendeu? E eu me esforcei tanto para aplacar o dano. Mas a gente tem que entender que tem uma obra que nós não fazemos. Quem cura o espírito do homem, quem salva, quem resgata, quem convence, é o Espírito Santo. Né? O nosso papel é amar, é declarar esse amor, é afirmar esse amor, é dizer a verdade, gentilmente, é confrontar quando for preciso, mas convencer, essa é uma obra do Espírito. Né? E eu peço a Deus que ela seja cada dia mais curada pela obra do Espírito no coração dela. Quando o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa, ela é liberta de tudo isso. Liberta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem como que Deus trabalha e como é moldado o caráter. Eu vou dar um exemplo bem básico de uma coisa que não é espiritual, mas vocês vão entender. Sabe aquela pessoa que é o patinho feio da escola? Que ninguém quer chegar perto. E quando tenta fazer amizade com alguém, todo mundo... E tenta arrumar uma namorada, todo mundo se afasta. Aí depois, a pessoa vai seguir sua vida, se forma, é bem resolvida. Antes dos 30 anos já tem a sua vida estabilizada. Aí começa a cuidar da aparência. Aí todas aquelas pessoas que desprezaram, principalmente aquela mais bonita do baile, da escola da formatura, que era a rainha, que escolhia a dedo quem ia ser amigo. Aí a pessoa não é nada daquilo que a pessoa, o tempo passou e mostrou quem é quem. Aí ela chega na pessoa e fala, me dá uma oportunidade. Aí a pessoa fala, agora não. Agora não quero mais saber de você. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso, o jeito que o Espírito Santo trabalha. E a pessoa entra na maturidade. Você não tem que lutar para ser aceito, que se lasque questão de aceitação. Isso daí é politicagem, eu quero que se lasque. Tô um pouco me lixando. Eu vou ser feliz com ou sem aceitação. É isso que interessa. Primeiro você está bem consigo mesmo. E entender cada degrau que você deve subir para alcançar aquele patamar lá na frente, que é o mais almejado. Se alguém no ínterim do caminho estiver junto contigo, maravilha. Se não tiver, que se lasque. Aí sim vem a aceitação. Aí sim,
Quando você entende que você não depende de ninguém e de nada para ser feliz. Inclusive, isso cura até a depressão, sabia? Não é Jesus, mas tem um poder de cura que você não tem ideia. Sabe? Eu sei que ela carrega muitas coisas que as minhas dores plantaram nela. E é tão interessante, a gente tem que estar atento a isso. Porque a gente acaba reproduzindo nos nossos filhos aquilo que mais nos feriu, né? A gente acaba repetindo. O diabo, ele faz uma teia através... Não joga a culpa sua no diabo. Não joga a culpa sua no diabo. Não jogue. Eu sei que... Eu vou falar uma coisa aqui que pode até ofender algumas pessoas, mas eu tenho que falar. A mulher precisa conversar. O homem, há quem diga que fala 6.000 palavras no dia, e olha lá, 4.000. O homem já bastou. E a mulher é no mínimo 6.000. A mulher precisa falar. Tranquilo. Só que o muito falar, dependendo do contexto e da situação, mostra uma amargura. E você quer ver uma coisa, a maior máquina de fazer vilão, a maior máquina de todas, maior. A primeira é a frustração. Primeiro é a frustração. Faz o herói virar um vilão. E a segunda, que eu acho que tem mais poder do que a primeira, a murmuração. A pessoa que, por que que o céu é azul? Por que que as flores fenecem? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? De um pingo d'água faz um oceano. Tudo é motivo de reclamação. Quer questionar tudo. Calma, a vida é linda, é bela. Aprenda a viver um dia após o outro. Tudo tranquilo. Não precisa complicar. A pessoa complica a vida e coloca a culpa no diabo. O diabo não tem culpa disso daí não. Seja tranquilo, uma pessoa leve. Que tudo vai pra frente, tudo dá certo. Das nossas emoções feridas, né? Então por isso que a gente tem que buscar a cura das memórias, a cura da nossa alma, das nossas emoções, né? Todos os dias, pra gente não causar dano na vida dos outros. Então, como sofremos dano. É só você ser uma pessoa leve. Sofreu, tá bom, já passou. Não precisa ficar remoendo e culpando os outros. O que tem a ver as outras pessoas com o que você passou na sua vida? Desculpa o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Isso é frescura. Frescura. A pessoa sofreu e quer descontar nos outros. É frescura. A pessoa não aprendeu nada com a vida. Eu passei isso, vou ter que passar. Não. É descontar o seu ódio da sua vida em terceiros que não tem nada a ver. Aprenda a viver. Você passou isso? Superou? Acabou, encerrou o ciclo. Siga a vida. Repito, a vida é linda, é bela. Para se viver e de uma forma leve. Sem frescura e sem mimimi. Sem gente pesando na sua cabeça. Você consegue hoje em dia ser liberta da culpa? Consigo. Hoje sim. Porque eu vejo, né, nós somos fadados ao erro, né? A gente erra, por mais que a gente tenha o arrependimento, eu sei que é um processo, sim, né, esse de se curar. Foi maravilhoso o dia que eu fazendo terapia, né? A minha terapeuta falou assim, Helena, eu cheia de culpa. Eu não fiz isso, eu tinha que ter feito aquilo, a culpa é minha, né? E ela falou assim, a murmuração que eu falei. Você fez o que você deu conta. Essa frase foi libertadora para mim, entendeu? Porque naquele período que a Clara nasceu... Você pode ver que até ela tá concordando com o que eu tô falando. Até ela tá concordando. Não dava conta nem de mim, cara, entendeu? Eu fui uma mãe presente, eu não abandonei, eu não negligenciei, entendeu? Eu fui aquela mãe participativa. Mas eu não amava nem a mim mesma. Como é que eu podia amar o outro? A outra. Entendeu? Então, isso o Espírito Santo foi me ajudando a processar isso. Mas eu quero fazer uma história nova. Então deixa eu te curar. Sim. Deixa eu te curar para eu escrever uma outra história. Sim. Né? Sim. E assim ele fez. Né? Hoje eu e a Clara somos mulheres muito... se estava precisando de uma cura, não era nem para ter tido uma filha, nem um casamento. Se curasse antes. A filha não tem culpa nenhuma. Porque isso vira uma bola de neve. Entendeu?
se curasse antes. Por isso que a gente vê muitos pastores que, além de criar heresias, criam muitos problemas para terceiros. Por isso que nós estamos vivendo um período que tem pastor que acaba, infelizmente, tirando a própria vida. Entendeu? A pessoa não é qualificada para isso. Para a pessoa ser qualificada para um casamento, ela tem que ter, no mínimo, 3 coisas. 3 coisas para ela ser qualificada para um casamento. Primeiro, maturidade. Seja um pouco ou muito, tem que ter maturidade. Segundo, ela tem que ter responsabilidade e já está com pelo menos uma estabilidade mínima para arcar com as consequências. E terceiro, que é o mais importante, ser feliz. Você não casa para ser feliz. Você tem que ser feliz para você poder se casar. Eu ouvia Cláudio Duarte dizendo isso, eu falava que era loucura na cabeça dele. Hoje eu entendo. Por quê? Eu sou feliz com os meus filhos. Hoje eu sou feliz. E eu entendi o que é a felicidade. Entendeu agora? A felicidade não é... Você não encontra ela em terceiros. Você encontra ela em Jesus e na sua vida, na paz de espírito. Primeiro, consigo mesmo. Por isso que eu digo em alguns momentos que a solitude, ela é necessária e ela amadurece muito a pessoa. De vez em quando você não pode estar só, não pode se isolar. E tem momentos que você precisa ter a solitude, que aí você complementa, você fecha esse círculo. Muito diferentes, mas eu a amo profundamente. Profundamente. Gosto de tudo que ela faz? Acredito. Não. Como eu também não gosto de tudo que o Miguel faz. A gente não gosta nem de tudo que a gente faz, às vezes, né? Nem de tudo que o Miguel faz, nem de tudo que o Arthur faz, nem de tudo que a Sofia faz, nem de tudo que o João faz, nem de tudo que eu faço. Né? Então a gente entende que é possível amar como fomos amados. Porque Jesus não me amou quando eu fazia tudo que ele queria. Né? E foi esse padrão de amor que ele falou. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Sim. E ele não me amou quando eu estava morta, ignorante das minhas transgressões. Eu já fui amada ali, né? Então, ele foi me ensinando e isso foi importante para eu me perdoar. Né? Eu precisei de me perdoar. Porque, sem dúvida, eu errei. Mas eu não tinha condição, né? E aí eu fui lembrando das coisas boas, porque a gente só se lembra das coisas ruins, né? Eu fui me lembrando das coisas boas que eu fiz como mãe. E a própria Clara me ajudou nesse processo, né? Quantas vezes ela falou comigo: mãe, você foi uma ótima mãe, para com isso, né? Aí eles traziam à minha memória, os filhos: mãe, você fez isso. Mãe, você lembra quando você fez aquilo? Deus foi trazendo boas memórias para me curar, né? Parece que o diabo ele coloca um véu para a gente não se lembrar de coisas boas. A gente só se lembra de coisas ruins. Isso não leva a gente para um caminho de cura. Só e lembra os pecados com uma memória boa. Boa, com detalhes. Você vê como inverte? Sim. Como se fosse o supra-sumo da... O supra-sumo. Fica aquela acusação mesmo de Satanás. Né? E o perdão de Deus nos libera para também nos perdoarmos e seguirmos um outro caminho. Não um caminho de ficar se culpando, se lamentando, porque isso não vai levar a gente para a cura. Sim. Né? Nesses momentos assim de mais desafiadores ou de julgamentos externos, ou quando você mesmo estava se julgando, assim, você se recolhe? Como que você passa por esses períodos? Como você consegue ainda produzir? Você consegue ainda ter, né, fisicamente, mentalmente, ter disposição para fazer algo? Como que você faz? Nos momentos de crise, né, nos momentos agudos, o meu refúgio é o Senhor. E aí eu preciso me recolher. Entendeu? Eu preciso me recolher. Eu preciso de estar mais calada, falar menos, né? Preciso de trazer a memória que me dá esperança, afirmar, né, dentro do meu coração, para mim mesma, né? O que o Senhor pensa a meu respeito. Né? Às vezes ter que declarar com a voz alta: Satanás, eu não vou pegar esse fardo de novo, porque ele já foi levado pelo Senhor. Eu não vou pegar de volta a minha maca. Eu agora ando, né? Mas claro, a exaustão chega, né? Às vezes, até a vida mesmo que a gente leva, ministrando as pessoas, ouvindo pessoas, né? As pessoas às vezes também são muito cruéis, né? Elas se deixam usar por Satanás para nos acusar, né? Então você tem que ir ali buscar o seu centro de novo em Deus, falar: Senhor, é isso que é para fazer? É aqui que é para permanecer? Se for para eu me retirar, eu me retiro. O que o Senhor quer, né?
O Senhor falou comigo, eu quero que você me ame, independente das circunstâncias. Eu acho que para a pessoa ser pastor, primeiro tem que ter a sua vida 100%. Senão fica essa acusação, essa coisa na cabeça da pessoa. Isso aí eu concordo, que aí sim é o diabo acusando. Mas é porque a pessoa não soube lidar, né? Resolva primeiro, antes de querer ser pastor. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam. Ai, ai. Você viu meu último vídeo? Não viu? Vou deixar o card aí para você acompanhar. Fiz um vídeo aí excepcional sobre uma coisa muito interessante que aconteceu com Malafaia e algumas profecias. Eu vou ficando por aqui. Like se gostou. Até um próximo vídeo. Fui.